Sejam todos bem-vindos ao nosso FECOFARcast, o podcast oficial da FECOFAR. Eu sou Marcelo Grasso, sou presidente da FECOFAR e estamos aqui hoje num episódio que vai ser muito bacana. Do meu lado aqui, que vai me ajudar a tocar os trabalhos hoje, meu amigo Williams Robles, que é diretor executivo e gestor da FECOFAR. Tudo bem, Williams? Tudo bem, Marcelo? É uma grande honra poder estar aqui gravando mais um episódio do FECOFARcast com aquele nosso propósito, nosso objetivo, né? A FECOFAR nasceu para desenvolver projetos para as nossas farmácias que compõem as mais de 3 mil lojas em 24 estados do Brasil, das 7 redes que compõem a FECOFAR. Então, dentro desse objetivo, a gente traz convidados mais do que especial para compartilhar aquilo que tem para contribuir no desenvolvimento do varejo farmacêutico. Então, é uma honra participar disso. A gente sabe que a gente traz esses temas, esses convidados para o desenvolvimento de toda a cadeia, né? Seja do varejo, seja da indústria ou da distribuição. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Vamos contribuir para o todo. Com certeza, o episódio de hoje vai ser muito bacana. Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, a Gabriela Valentim. Sim. Posso dizer a minha amiga Gabi. Gente, e quem conhece ela, em um dia já se torna amigo dela. É verdade. Tá bom? Ela vou ler aqui, gerente de Shopper e Retail Insights de uma das maiores indústrias do Brasil, o Axê. É isso aí, gente. Estamos orgulhosos, né, Williams? Muito. Estamos começando o nosso FECOFARcast relativamente novo. Hoje é o 3º episódio. E já estamos com uma indústria de tão grande peso no nosso mercado. Gabi, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente hoje. E já de cara, gostaria de conhecer um pouquinho da tua história, né? Para que todos os nossos ouvintes conhecessem quem é a Gabi. Onde é que você veio? Onde é que você nasceu? E no final, né, Williams? Como é que tu entrou no mercado farmacêutico? Que legal. Que energia boa que a gente tá aqui, né? Quero agradecer vocês, quero agradecer a FECOFAR, Marcelo, Williams, pela oportunidade, pelo espaço da gente estar aqui batendo esse papo, conversando hoje. Já nesse comecinho, como vocês colocaram aí do FECOFARcast, já ouvi os episódios, é muito leve, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Acho que você já me apresentou, já introduziu aí, né? Sou Gabriela Valentim, mais conhecida como Gabi. Prefiro até Gabi, né? Gabriela parece até aquela coisa brava. Eu tô no Axê, vou completar quase 12 anos de Axê no começo do ano que vem, agora em fevereiro de 2026. Tô no segmento farma, já tenho um pouco mais do que esses 12 anos. Já passei por outras casas, outras indústrias também. Na indústria, né, na verdade, farma, mas sempre direcionada para o varejo. Eu estou há mais de 23 anos dentro das áreas de ponto de venda, trade marketing. Eu comecei com merchandising lá atrás, com agências de merchandising, trabalhando com promotor. Comecei no canal alimentar, depois passei por eletroeletrônicos. E aí, depois, evoluindo ao longo da carreira, depois que eu saí das agências de promoção e fui para a indústria, efetivamente, sempre também no trade marketing. Enfim, entrei no ramo farmacêutico e a gente brinca, né? Quem está no segmento é picado pelo farma, depois não sai mais. Não sai do mais. segmento farma. E os que tentam sair, voltam. Pois é. Perde a graça lá fora. Então, continuei nessa trajetória e são quase 12 anos aí bem felizes no Axê, em várias posições de trade, com merchandising, com trade canal, com trade categoria. E nos últimos 2 anos, eu diria, eu vim desenvolvendo mais a parte de pesquisas de comportamento do comprador, né, ou do shopper. A gente fala muito em shopper para não confundir com aquele comprador organizacional. E aí, fruto também de todo um movimento de revitalização que o Axê veio fazendo, de 2 anos para cá, de 2023, comecinho de 23 para cá, a gente expandiu muito a área de trade marketing e eu assumi o desafio faz 1 ano e meio aproximadamente
de desenvolver essa área de Shopper e Retail Insights, que apesar do nome, é olhar para as farmácias, olhar para os nossos parceiros de negócios, para os nossos clientes varejistas e para o ambiente da farmácia e como que a gente pode cada vez mais apoiar vocês em a gente atender bem o cliente lá na ponta, que tem a necessidade de comprar um medicamento, né, para melhorar ali momentos, às vezes, de maior sensibilidade ou para ter mais qualidade de vida, né? Eu sou paulistana, nasci aqui na capital de São Paulo, né? Apesar que eu falo que eu tenho, assim, um sangue nordestino, sabe, na veia. Meus pais são potiguares, são do interior do Rio Grande do Norte, como muitos, né? Muitas famílias paulistanas que vieram aí de imigrantes. Meus pais estão há mais de 50 anos aqui em São Paulo, então eu nasci aqui, de uma família de 3 irmãos e trilhei toda a minha vida aqui, mas a gente percorre todo esse Brasil aí afora também, olhando, né, os ambientes da farmácia como um todo. Então, pra vocês conhecerem um pouquinho mais, além da Gabriela aí, desse universo corporativo, né? Então, eu gosto muito também dessa região ali do Nordeste, tem muita empatia, né? É um ambiente muito acolhedor e toda vez que eu vou para lá eu me sinto em casa. Então, apesar de paulistana, o sangue ele é um pouquinho nordestino também. Gente, é uma experiência fantástica que a Gabi tem. Não vou dar spoiler, que depois, mais aqui para frente, nós vamos falar sobre um projeto fantástico que o Axê tem e que é tocado pela Gabi. Mas antes disso, Gabi, falar um pouquinho do Axê, né? Qual é o posicionamento do Axê hoje, né? Aonde o Axê nasceu, né? A gente sabe que quando fala em Axê, todos conhecem, mas às vezes a história do Axê, né? Poucos sabem. Então é bacana aqui para a gente passar para os nossos ouvintes da onde veio o Axê. Pode contar para a gente um pouquinho? Claro, claro. E é uma pergunta muito legal, porque eu vou até passar pela curiosidade do nome. Porque às vezes o pessoal chama Axé, Axé, e eu vou começar falando um pouco da história do nome. Se falar Axé, parece nordestino, né? É lá do Nordeste. Mas a gente fala que é o Axé. O Axé. O Axé, isso. Axé é uma palavra de origem francesa, né? O Axé surgiu quando 3 propagandistas que trabalhavam até então na indústria, né, farmacêutica como representante, compraram um pequeno laboratório no interior de São Paulo de um médico chamado Philippe Axé, que era um médico francês que vivia aqui no Brasil. Era o sobrenome dele. Era o sobrenome dele, e daí surgiu, né, esses 3 propagandistas já um pouco visionários, compraram esse pequeno laboratório e aí deu início à trajetória de quase 60 anos do Axé hoje. O ano que vem a gente completa 60 anos do laboratório do Axé nessa gestão desses 3 propagandistas de 3 famílias diferentes que hoje continuam sendo, né, acionistas do Axé. O Axé é uma empresa de capital fechado e vieram, né, trabalhando toda essa trajetória muito calcada ali também na promoção médica, né, até pela história dos 3 fundadores. Então, nesses quase 60 anos, aí a gente foi evoluindo com muitos lançamentos, fazendo associação de moléculas, trazendo posologias mais interessantes e mais cômodas, né, para os pacientes como um todo, fazendo muito da propagação médica. E hoje a gente tem pelo menos aí 5, 6 unidades de negócios diferentes. A gente tem uma fortaleza muito grande de medicamentos de prescrição, hoje em torno de 75%, arredondando, da nossa receita, do nosso faturamento, são medicamentos de prescrição, né, que são dispensados ali no balcão da farmácia. Acredito de muitas farmácias que depois vão estar, com certeza, nos ouvindo aqui. Mas temos crescido bastante também em genéricos, que é uma outra unidade de negócios que nós temos. Temos os MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição. A gente tem uma presença muito forte dentro da categoria de gripes e resfriados com os MIPs. Tem os nossos dermocosméticos com a marca Profuse. A gente tem também a unidade biosintética prescrição,
que é uma outra unidade de negócios, e tem a unidade de cuidados especiais. Prescrição. Sim, nós temos a marca biosintética genéricos. Genérico, a gente conhece, eu acho, no mercado muito como genérico. Agora, Sim. prescrição... E tem a unidade biosintética prescrição, que é uma unidade de negócios um pouco mais recente na companhia, deve ter ali talvez em torno de 2, 3 anos, se a memória também não me falhe aqui. E é uma unidade de negócios interdependente. Ela tem ali uma vida paralela, né, ao que são as outras unidades de negócios geridas ali pelo Axê. E que, com isso, né, que eu estou trazendo um pouco desse universo de produtos que o Axê tem hoje, né, e apesar de ter nascido muito na prescrição e ainda ser boa parte do nosso negócio, a gente vem avançando muito também nesses outros mercados, como os genéricos e os MIPs que eu comentei. Ou seja, para a farmácia, a gente tem produtos Axê nas diferentes áreas da farmácia, no balcão muito fortemente, mas também no autosserviço a gente está bem presente, tanto com o OTC, com os MIPs, quanto com os dermocosméticos. Que bacana a história, hein? 60 anos. E eu não sabia. O Axê, então, é o sobrenome da... Felipe Axê. Felipe Axê. Um francês que veio empreender no Brasil e que depois 3 propagandistas acabaram adquirindo. E o Axê, no decorrer desses 60 anos, fez a aquisição da até então chamada biosintética, né? Que integrou o portfólio, ou ABU, como vocês costumam chamar, de genéricos, né? E aí, claro, embarcou toda a tecnologia que o Axê tem, na questão de pesquisa e desenvolvimento, etc. e tal. Por isso que vocês manteram Axê Biosintética. É um pouquinho disso, né, que aconteceu. Vocês adquiriram a biosintética durante esse período, não foi isso? Exato, foi em 2005, Williams, que a gente adquiriu a biosintética. Inclusive, tem uma planta, né? Quando a gente adquiriu a biosintética, adquirimos também a planta Fabril, né? Que fica aqui em São Paulo também, na Zona Sul, nas Nações Unidas. Então, é uma planta hoje ativa, uma das nossas 5 plantas que o Axê tem aí distribuídas pelo Brasil. Nós temos 2 aqui no estado de São Paulo, a da biosintética genéricos, que foi adquirida em 2005, uma em Guarulhos, que é uma das maiores que nós temos, e que esses 3 propagandistas fundadores compraram como terreno lá no comecinho. Lá atrás. Lá nesses 60 anos quase aí atrás. Nós temos uma planta nova também, relativamente nova, e uma das mais modernas, não só pensando em tecnologias no Brasil, mas pensando também no exterior, que é a nossa planta em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Lá toda tecnológica, com a internet das coisas e tudo mais, é uma das plantas mais modernas que a gente tem. Temos também em Goiás e no Paraná. Então, são 5 plantas aí do Axê como um todo para atender todos os nossos clientes e essa demanda do mercado brasileiro como um todo. Que bacana. Já vamos deixar um desafio aqui. Tu tem interesse em conhecer alguma planta? Essa aí de Cabo de Agostinho. Eu gostaria de ir boa, nessa. Boa, tá Eu feito sou o convite formado em pra gente ciência da organizar. computação. Quando ela falou tecnológica, assim, cara, já me arrepiei aqui. Queremos ir lá conhecer pessoalmente, porque esta das Nações Unidas, quem é paulistano ou passa muito em São Paulo, vê ali nas Nações Unidas, né? E essa de Guarulhos, que é na Dutra, né? Também, quem passa ali frequentemente também consegue ver bem essa planta. Mas essa aí, né, Marcelo? Bacana. Já estamos nos convidando para Tá feito o convite, vamos organizar. Vai ser um prazer receber vocês lá e realmente é bem interessante. Bem bacana. inovador. Ô, Gabi, a indústria ela tem um papel importantíssimo, né, no mercado brasileiro. Como você mesmo falou, né, o Axê tem várias linhas que a farmácia precisa. Agora, uma pergunta que às vezes ela é um pouquinho assim apimentadinha, mas eu acho que a resposta os nossos ouvintes vão gostar. Porque assim, quem está nos ouvindo aqui, tem muitas farmácias de pequeno, de médio porte. E o Axê lá atrás, ele era muito voltado para o médico, né? Receituário e tal. Até pela origem, né, Marcelo? Dos 3 propagandistas. Né? Exatamente. Então a gente sabe disso, né? E evoluiu, mudou. O que você pode nos falar hoje? Como é que está o posicionamento do Axê hoje?
Olha, que pergunta desafiadora, né? Mas ela é muito importante, acho, até para a gente poder atualizar todas as 3.000 e tantas farmácias que a gente tem aqui no universo da Fecofar, porque realmente o Axê passou por várias fases, né? Como é natural numa organização passar aí por várias fases. Ao longo desses quase 60 anos, eu tenho quase 12 aí de companhia, também passei por diferentes gestões. E o Axê sempre teve realmente esse, a gente brinca, DNA, né? Na veia, essa centralidade no médico, que é ali, né? Quando a gente pensa na jornada do paciente, na jornada do cliente que vai na farmácia, de fato começa muito ali no médico, no diagnóstico, mas o Axê também veio, principalmente nos últimos anos, entendendo e iniciando uma nova fase que a gente tem chamado muito de um processo de revitalização da relevância e da importância da gente ter os nossos parceiros comerciais, os nossos clientes e a farmácia em pé de igualdade como pilar estratégico e como público central que são as farmácias, em todos os seus canais e principalmente a grande maioria das farmácias hoje no mercado, que são as farmácias de médio e pequeno porte. Então, nesse processo de revitalização, o Axê expandiu a sua área comercial, vem trazendo os nossos clientes e os nossos parceiros para o centro da nossa estratégia e colocando os nossos parceiros comerciais no mesmo nível de relevância que a gente sempre deu ali para o médico. Eu acredito, inclusive, que o nosso bate-papo aqui é fruto, inclusive, desse processo de revitalização, onde a gente vem cada vez buscando estar mais próximo de vocês, buscando agregar ações, planos e atitudes mesmo para o nosso negócio crescer junto e para que a gente possa cada vez mais, de fato, estar próximos dos PDVs, de quem faz o varejo acontecer, né? Eu brinco, a gente tem uma cadeia longa, né? Desde lá do planejamento, principalmente quando a gente está falando de novas moléculas, desenvolvimento, é um segmento muito regulado, né? O nosso, de produção de medicamentos. Só que a gente só vai conseguir dar acesso e fazer com que o cliente acesse os nossos produtos aonde? No ambiente da farmácia. No ambiente da farmácia. Então, a gente consegue viabilizar o nosso propósito de levar mais vida para as pessoas desde que a gente esteja conectado com vocês e garantindo essa disponibilidade do medicamento, ou seja, é com vocês, varejistas e farmacêuticos. Então, a Axê traz o mesmo nível de importância e a gente quer cada vez mais estar com vocês nesse sentido. Respondi sua pergunta, Marcelo? Respondeu! Sim. Ou ela foi incisiva. Mas é bacana, a gente está percebendo realmente, né, essa mudança que teve no Axê e a aproximação com a farmácia. E até, eu vou conectar agora com a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês dois. Sim. A Fecofar, ela nasceu com um propósito diferente, né, com filosofia diferente. É uma federação que ela trabalha em moldes diferentes. Como vocês dois, que nasceu, para os nossos ouvintes conhecerem também como história, como que nasceu essa parceria do Axê com a Fecofar? Quem foi atrás de quem? Como é que nós chegamos aqui nesse bate-papo gostoso hoje? Bom, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, Marcelo, hoje a gente tem o Marco, né, que está aí conduzindo a equipe comercial do Axê. Eu acho que tu falar Marco, ninguém vai saber quem é, cara. Marco Antônio. É o Marco Antônio Teixeira. Marquito. Mais conhecido. Tomara que ele não fique bravo e mande cortar. Não. A gente tem uma vivência de muitos anos, né? Porque assim como a Gabi e como a minha trajetória profissional também, a gente como executivo transitou por outras casas, então a minha relação com o Marco é bem antiga, de outras casas que ele também passou, e obviamente quando surgiu a Fecofar, ele foi um dos primeiros a procurar, a querer entender e se aproximar para nos apoiar justamente dentro do que a Gabi falou, do novo posicionamento do Axê perante ao mercado, né?
E aí, Gabi, já puxando um pouquinho, mas usando a sua resposta da pergunta anterior que o Marcelo fez, eu acredito que as empresas, elas sempre serão e terão sucesso quando as pessoas são o foco do negócio. Não importa o quanto de tecnologia você invista, não importa o quanto de investimento você tenha, você sempre terá pessoas para conduzir tudo isso, né? Por mais tecnológica que seja a sua planta lá em Cabo de Agostinho, se não tiver gente lá, o negócio não vai rodar. Diante disso, a gente brinca, Marcelo, que o Axê tem um exército na rua. Um exército, a gente olha assim, né? E aqui vai um detalhe deles que ela não falou, mas a gente olha assim, a princípio a gente diz que o Axê é a caixinha rosa, mas não é. Eles não gostam que chame de rosa. Eles gostam que chame de equipe magenta, não é isso? Então, eles são conhecidos como exército, né, magenta. E aí, eu acredito que seja um dos pilares do sucesso do Axê, né? Porque literalmente vocês têm um exército. E aí eu fiquei aqui curioso, não sei se você tem o dado efetivo, mas eu queria ouvir de você quantas pessoas, seja entre propagandistas médicos, seja entre representantes comerciais, gerentes, supervisores ou o próprio pessoal de fábrica compõem o Axê hoje, em pessoas. Hoje nós somos aproximadamente 6.500 pessoas, reunindo todas essas áreas que você trouxe, Williams, fábrica, o exército, né, usando a tua palavra que a gente tem, que são os propagandistas, né, uma das maiores forças de vendas, né, de promoção médica que a gente tem. Expandimos também a área comercial, como eu falei, nesses últimos 2 anos. Expandimos também o trade, enfim. Se a gente fosse arredondar aqui um número para dar para as farmácias aqui um pouquinho, né, de dados, em torno de 6.500 pessoas. Inclusive, faço um convite, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos números do Axê, acho que aproveitando aqui a oportunidade, é só acessar o nosso site, que é Axê, né, www.axê.com.br. Apesar do Axê ser uma empresa de capital fechado, 100% brasileira, nós publicamos os nossos resultados para o mercado. Então, a gente chama de relatório anual. Já está disponível de 2024 na internet através do nosso site, dá para ter o acesso. E lá tem vários números do Axê, tem muito dos nossos pilares, fala de diversos aspectos, desde esse processo de revitalização até a parte de ESG, de inovação, desenvolvimento de produto, fala um pouquinho dos números também das unidades de negócios. Então, acho que é um bom canal, inclusive, né, no nosso bate-papo aqui, talvez não vai dar para esgotar tudo, sim, mas é um canal que eu acho que fica à disposição para conhecer, mas estamos falando aí de em torno de 6.500 pessoas. Bacana. Eu vou fazer 2 perguntas ao mesmo tempo, sim, porque nós vamos entrar numa parte também bastante importante desse nosso bate-papo aqui, que realmente agora é levar informação também muito relevante para as farmácias, né? São 2 perguntas. Sim. Primeiro, existe alguma ação conjunta entre o Axê e a Fecofar para esses próximos períodos? E segundo, o que você espera de resultado com essa ação que a gente está começando? O que você espera de resultado para as farmácias? Bom, eu vou começar com a primeira, que são as iniciativas conjuntas. E eu fico muito feliz quando eu penso nisso, que a gente não tem até só uma, né? Que a gente já tem até mais de uma. Mas eu vou começar por aquela que eu acho que é central, que é o nosso programa de excelência no atendimento ao shopper de medicamentos, que é algo que a gente começou há alguns anos atrás, né? Geralmente, quando a gente traz uma iniciativa para vocês, a gente já começou a trabalhar nela há algum tempo, porque exige planejamento, aprofundamento e estudo. E dentro desse programa, a gente parou para pensar um pouco como que o cliente entra na farmácia, como que ele escolhe um ponto de venda para ele comprar os seus medicamentos. Vou te pedir uma parte. Gente, importantíssimo. Prestem muita atenção. É o projeto PEAS, que ela acabou de falar, do Axê. Gente, olha só o quanto isso pode nos ajudar.
Desculpa interromper, mas eu Fica precisava à que assim, vontade. agora eles não tirassem o ouvidinho e nem quem está nos assistindo também, tá? Que não sai agora. Perfeito. E eu vou até fazer mais, porque eu sou visual também, eu já vou até trazer um aspecto visual aqui do PEAS, que é um presente que eu trouxe para você, Marcelo, e para o Williams. Ótimo. Opa! Olha aqui, é um presente para vocês, que é o nosso book do PEAS, o nosso manual. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. É um guia de atendimento no balcão de medicamentos, né? Então, tá aqui no formato impresso, né? Mas também teremos esse material disponibilizado em forma digital. Tem sim, inclusive eu vou disponibilizar depois para o pessoal da técnica, colocar aqui para quem está em casa nos assistindo ou nos ouvindo, Sim. Depois poder pegar tanto através do QR Code quanto através da nossa página. A gente tem uma página também que é peas.ache.com.br e lá dá para baixar exatamente esse mesmo guia que eu trouxe para vocês digitalmente. Agora eu preciso fazer um complemento. Estará disponível também dentro da Universidade Fecofar, né? Então, Perfeito. Williams, mas ninguém conhece a Universidade Fecofar. O que é a Universidade Fecofar? Vai fazer parte do contexto aqui do que a gente está trazendo, né, Marcelo? Daquele nosso primeiro objetivo que eu citei aqui na abertura, do nosso compromisso no desenvolvimento do varejo. Passa obrigatoriamente por treinamento e desenvolvimento. A gente acredita em pessoas e pessoas treinadas e capacitadas é o que vai fazer a diferença. Então, a gente tem a Universidade Fecofar, é recente, é novo, assim como o PES também é novo, mas então a gente entra junto nessa, é uma trilha nova, onde a gente vai levar muita informação para todos vocês que nos acompanham. Então, entre dentro da plataforma Universidade Fecofar. Lá nós vamos subir as trilhas do PES, né? E onde você vai poder entender, compreender temas, né? Temas como, por exemplo, a gente chama de shopper, mas vamos falar o cliente. Vamos usar o linguajar mais usual aqui. Então, quando a gente falar de shopper, nós estamos falando do cliente. Então, o cliente hoje, né, Gabi e Marcelo, ele é um cliente muito mais informado, muito mais exigente, muito mais seletivo. Hoje eu observo as pessoas entrando dentro das farmácias com o celular na mão, para efeito de comparativo. E vamos ser sinceros, quando ele entra no efeito comparativo, a gente sabe o que vai realmente trazer a decisão dele final é como ele é atendido. Isso faz toda a diferença, porque muitas vezes os preços são equalizados, não tirando as exceções, mas os preços são equalizados. O que vai definir a decisão dele? Já estou dentro da farmácia, estou vendo que o preço está parecido. Se eu sou bem atendido, se eu sou encantado com aquele ambiente, eu não vou sair dali para ir para outro lugar, a não ser que eu me sinta indiferente ali. E aí a farmácia, né, Marcelo, é isso que a gente se empolga até em dizer, a farmácia muitas vezes está correndo atrás de muitas coisas, mas na minha humilde opinião, esquece do principal, que é o que o cliente pensa sobre. É isso aí. Muitas vezes se fala em preço. Preço. E olha só aqui, ó, o shopper, né, o cliente no centro das decisões. Exatamente. Como é que deve ser o ambiente do varejo farmacêutico, a segmentação dos clientes, entender, né, os nossos compradores, o atendimento de medicamento no balcão. Cara, que coisa completa. Claro que aqui é uma parte de todo o material que nós vamos ter na Universidade Fecofar junto com vocês. As rotinas de um atendimento de excelência. Atendimento de excelência, os 5 P's do varejo. Cara, fantástico. Obrigado pelo material e pode ter certeza que nós vamos levar isso para muita gente. A Universidade Fecofar veio realmente para trazer informação
E eu quero saber mais sobre o PES. Vamos mergulhar no PES Vamos agora, né? agora, por favor. Que legal. Agora, você veja, né, Marcelo e Gabi, por que a gente fica feliz, né? Vou ser sincero aqui para você, Gabi. E esse é o sentimento dos lojistas também, com certeza, que estão nos acompanhando. Não só o Axé, a indústria, de uma forma geral, ela sempre foi, assim, um pouco mais, talvez, distante do varejista. Não porque queria, mas por braço mesmo, por não conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim. E trazer iniciativas como o PES demonstra o quanto a indústria está totalmente voltada a essa aproximação. Porque no final do dia, trazer um projeto como esse, nada mais é do que provar o seguinte: eu estou preocupado com você aí na ponta, eu quero te ajudar, eu quero levar muito mais do que uma condição comercial, eu quero levar muito além do que eu levo hoje em trâmites normais. Eu quero levar para você informação. Que hoje uma farmácia sozinha, Marcelo, dificilmente conseguiria trazer um material de tão alta complexidade, porque é um material que requer muito estudo, muito investimento, e aí o Axé se propôs a fazer isso e disponibilizar isso para as farmácias, né? Então, Gabi, o Williams está mais entusiasmado. do que a própria Gabi. Olha, falar desse programa é algo que me realiza. Sim. E você trouxe alguns elementos, Williams, que eu acho que é super importante, Marcelo também, que é a visão mais ampla. A gente não está falando que esse guia ou que esse programa, ele está falando só dos produtos Axé. Não. A gente parou para pensar e para pesquisar, tudo feito baseado em pesquisa. E não é só o Axé pesquisando. A gente tem contratado parceiros de mercado, buscando empresas que são referência na sua atuação de pesquisa, para a gente trazer a visão realmente do cliente 360. Porque o Axé é muito relevante, hoje é um dos top laboratórios do mercado brasileiro, mas a farmácia não vende só, não dispensa só medicamentos do Axé, o mercado é mais amplo. Com certeza. Então, a gente vem buscando institutos como o Kantar, que nos apoiou na segmentação dos clientes que estão justamente aí no manual de atendimento e que fundamentam o programa. São 4 hoje perfis predominantes que existem na população brasileira que entram na farmácia: os resolutivos, os prateados, os chefes da casa e os consumistas, que são geralmente perfis de compra que vão até o balcão fazer as suas compras de medicamentos em 2 grandes grupos: medicamentos de uso crônico ou uso contínuo, né? Podemos chamar das 2 formas, ou os medicamentos de uso agudo. Nós não pesquisamos exclusivamente. E como que você compra o produto X do Axé? Como que você comprou a Lênia? Como que você compra o Busanid? Não. Nós olhamos e segmentamos pensando em medicamentos de uso crônico e medicamentos de uso agudo, para que realmente pudesse ser um conteúdo e uma orientação de atendimento aplicável para a farmácia. Porque se a gente estivesse falando só de produtos Axé, a gente estaria falando de uma fatia, né, um pedaço específico do mercado. E a gente sabe que o cenário da farmácia é mais amplo. Ô, Gabi, só antes, o que significa PES? Boa pergunta. O PES é um acrônimo, uma sigla, exatamente para o nome do programa. Programa da IUP de Excelência no atendimento ao shopper de medicamentos. Então, é uma maneira carinhosa que a gente abreviou, encurtou um pouquinho esse nome e chama de PES. De PES. E para ter todas as informações, vocês fizeram pesquisas. Muitas. Certo? Você falou que o Kantar, né? E como é que eram essas pesquisas nas farmácias? Que tipo assim, como é que a farmácia sabe que foi feita pesquisa com ela? Essa pesquisa com a Kantar, ela segmentou. Uma vez que segmentou, vão alguns anos, né, para o cliente mudar muito, de maneira muito mais ampla, o seu comportamento de compra. Então, essa pesquisa a gente fez com aproximadamente 2.600 pessoas, onde daí a gente estruturou todo esse conteúdo. E a pesquisa que hoje nós fazemos de maneira continuada na farmácia, e nós estamos fazendo esse tipo de pesquisa
desde 2021, então já são aí 4 anos pesquisando com consistência, com rotina, é a nossa pesquisa de cliente oculto. Porque são 2 pilares, Marcelo. Um era conhecer quem são os clientes e como eles gostam de ser atendidos. Outra coisa é a gente continuar medindo e vendo, será que a farmácia, nos seus diferentes canais, está atendendo de encontro a como esse cliente quer ser atendido? Que é o que a gente chama de aderência. O quanto o atendimento na farmácia está aderente aos desejos do cliente. E aí a gente pesquisa nas grandes redes, nas médias redes, no associativismo e nos independentes. Aí tem um outro instituto que nos ajuda, que é a Uniu, que é uma das maiores empresas hoje de cliente oculto do Brasil, onde eles vão até o balcão da farmácia como cliente oculto, avaliando diferentes moléculas, diferentes medicamentos, para medir como é que está o atendimento. Será que o atendimento está vindo de encontro a como o Marcelo, como o Williams, ou como a Gabriela gosta de ser atendida? Os clientes, né? Da farmácia de uma maneira geral. Gente, agora eu tô tranquilo. Eu tava agoniado, porque, gente, vocês imaginam, de repente a sua farmácia foi pesquisada e não sabe. Por quê? São clientes como qualquer outro cliente que entrou. Porque às vezes eu sou o dono, eu atendo, numa farmácia pequena ou média, eu atendo de um jeito. Mas e o meu atendente? O meu farmacêutico? Como é que eles estão atendendo? Então, gente, esse projeto todo foi feito realmente sem a farmácia saber, sem ter direcionamento. Que bacana isso, cara. Isso aí realmente é informação muito relevante. Real, né? Real, cara. E o Williams trouxe um ponto que o grande benefício que a gente vê na farmácia, desse programa, na verdade, para a farmácia, é justamente fidelizar esse cliente. O Williams trouxe o ponto, né, de que, de fato, o atendimento é o que faz a diferença. Sim. E a gente vê nos números das pesquisas. Hoje, vou arredondar até um pouco para baixo, mas mais de 80% das pessoas que entram numa farmácia, elas vão fazer o quê? Comprar medicamentos no balcão. Sim. É o destino, né? É o destino, porque eu até brinco, né? Se a gente tirasse a dispensação de medicamentos da farmácia, que tipo de varejo seria a farmácia? Não seria uma farmácia. Não seria uma farmácia. Já começa por aí. Poderia ser uma perfumaria, né? Como já mercadinho. Exatamente. Então, essa é a essência, né? A razão de existir da farmácia dispensar medicamentos. E daí, esse atendimento ali no balcão, ele é fidelizador ou não do atendimento. Quando a gente foi entender como o cliente escolhe uma farmácia, como ele gosta de comprar, uma das primeiras questões para ele se fidelizar é o atendimento, como a gente falou, associado à disponibilidade de medicamentos. Porque pensa assim, se ele tem um bom atendimento, mas ele não encontra o medicamento que ele precisa, certo. Eu vou para outra ele loja. vai ter a necessidade atendida? Não. Ele vai para outra loja. Vai se frustrar, né? E até casos, né, Marcelo, que a gente sabe que são cotidianos, da receita, às vezes, ter 3 ou 4 produtos prescritos, porque é um tratamento, e às vezes aquele cliente encontra, só tenho 2 itens, os outros 2 eu não tenho. E aí ele fala, mas eu quero pagar tudo de uma vez, eu não vou comprar 2 aqui e comprar 2 ali fora, então deixa que eu vou ver lá fora. Mas ele muitas vezes gosta do ambiente da farmácia, gosta do atendimento, mas não tem a disponibilidade. Então esse é um ponto muito sensível realmente hoje. A gente sabe da dificuldade que é de manter um estoque adequado, né? Não é fácil, a gente reconhece isso. Mas o que a gente tem que trazer aqui é o quanto isso é importante, né? O quanto isso é relevante para o consumidor, através de pesquisas como você tem aqui, dados e fatos. É o que vai fazer a diferença associada. Acho que se a gente tivesse que falar aqui uma regra de ouro, a regra base é ser assim incansável para padronizar o atendimento, para trazer o atendimento de encontro a como o cliente quer ser atendido e, com perdão da palavra, neurótico pelo sortimento.
de ter o sortimento certo, na quantidade certa, né? Aquela famosa frase de ter, né, o produto certo no PDV certo, que não é simples também. A gente também entende totalmente isso. Mas aí é onde vão vindo as dicas e as orientações do programa, né? Por exemplo, se você não tem ali o medicamento disponível, como que você trabalha um pouco essa régua também de confiança? Como que você vai trabalhando um pouco os teus sistemas internos também para não ter hoje? Como que na próxima você pode garantir aquele medicamento que talvez foi procurado hoje e não estava disponível? E uma das bases do programa é a gente poder trazer e conceder esse dado para vocês. Eu comentei que a gente faz as pesquisas, né, de cliente oculto de maneira continuada e a gente tem disponibilizado para vocês, para as redes que são associadas da FECOFAR, que compõem, na verdade, né, a FECOFAR, a gente disponibiliza esses números da pesquisa de cliente oculto justamente para que vocês possam fazer os planos de ação necessários para aqueles produtos, às vezes, que não foram encontrados, ou para ajustar um pouco ali, na medida do que vocês veem de oportunidade também pelos dados que a gente traz, o próprio atendimento. Então, é o Axê agregando valor, né, buscando trazer valor para vocês, de trazer essa informação para que cada vez mais as farmácias que estão nos assistindo possam fidelizar ainda mais clientes e a gente crescer junto, acho que como resultado de um trabalho que, né, vai além, às vezes, do que só aquele dia a dia comercial, mas a gente atender junto e com excelência esse cliente. Gabi, você pode ter certeza que o PES vai fazer parte da Universidade FECOFAR. Sim. Né? Já estamos discutindo como que nós vamos levar o maior número de informações possível do PES para as nossas farmácias. Então, a gente está criando a estrutura certinha, né? Então, foi lançada a Universidade FECOFAR. Dentro da universidade, temos pós-graduação, temos MBA e temos treinamento sobre atendimento. Isso é importante. Quando a gente foi criar a Universidade FECOFAR, conversando com as 7 redes, foi assim, unânime. Quando eu vou contratar um novo funcionário, porque hoje tem muita rotatividade, né? Não só em farmácia, qualquer segmento, né? Tem. Né? E eu perco muito tempo para treinar esse atendente, né? Esse farmacêutico. Desde o básico, veja só, como é que deve estar a unha, como é que deve estar o cabelo, como é que deve estar a vestimenta, a postura. Então, esse é o começo. Mas depois desse começo, que nós vamos ter esse treinamento para os seus funcionários, né? Eu preciso qualificar dentro da área que eu trabalho, que é o quê? Atender corretamente. E isso, o PES vem muito de encontro. Sim. Então, já com o IDVF, né, já estamos em contato, que nós vamos colocar esse material aqui lindo, sim, tá? Dentro da FECOFAR, tá? Da universidade, e vamos desenvolver isso. O bacana é que nós queremos fazer treinamentos, né, aonde a gente chama de trilha. Ele participa de uma trilha e ele vai fazer uma prova. Porque hoje a gente sabe, né? Pega pelos nossos filhos. Cara, eu não entendo. O meu filho, ele tá no videogame, assistindo televisão e falando com os amigos ao mesmo tempo. Olha só. E só que assim, a gente percebe que não é só com o jovem. A gente mesmo. Quantas vezes que eu tô vendo um filme, mas tô olhando aqui as mensagens? E como é que eu vou treinar se eu não tiver muito concentrado? Então, os treinamentos da universidade, todos eles, né? Claro, quando você pega um MBA, né, tem toda a técnica. Mas quando pega os cursos livres, que é o que a gente chama, a gente tem que ter a certeza que o nosso atendente, que o nosso farmacêutico realmente participou daquilo. Perfeito. Tá? E até, Williams, vou arriscar falar aqui, a gente sabe, ô Gabi, e eu vou falar porque ontem vocês deram uma notícia muito bacana, que se a indústria que quer treinar as farmácias vê que realmente tem engajamento, a indústria está interessada em investir no treinamento.
Não só dando treinamento, daqui a pouco até, Williams, de uma forma financeira. Já pensou a gente chegar num formato onde a pessoa, para se treinar, ela até ganha algum dinheiro? Já pensou? Isso Recompensas, né? é o ápice do negócio. Não Sim. estou dizendo que vai ter ou não, mas a gente sabe que a indústria, e o Axê já nos posicionou, cara, estou junto com vocês e vou investir porque a gente precisa que a farmácia não desapareça. Uhum. E aqui está só falando isso. Quem é o consumidor e o que tu faz para não perder ele. Perdeu, vai fechar a porta. Sim, sem consumidor não existe loja. Certo? É isso. Uhum. E eu vou falar duas coisas aqui dentro dessa tua fala, Marcelo, que sim, nós estamos juntos, na verdade, com a FECOFAR, né? O Williams vem sim. trabalhando com a gente esse tema da universidade há um tempinho, e a gente também internamente, enfim, pensando, né, os conteúdos, o próprio programa para a gente trazer na universidade. É uma iniciativa que a gente valoriza muito, que inclusive a gente vê como um diferencial, eu particularmente vejo como um diferencial da FECOFAR. E o segundo ponto que eu quero trazer, até se vocês me permitirem, uma experiência pessoal. Uhum. Eu acredito muito na questão da formação, do aprendizado e do autodesenvolvimento e de capturar, agarrar com unhas e dentes as oportunidades que a gente tem de se desenvolver. Sim. Verdade. Eu me formei em marketing, né? Não falei lá quando você me perguntou, que senão eu vou ficar aqui só falando de mim, né? Mas eu me formei em marketing, depois fiz pós-graduação, fiz MBA. E já tinha alguns anos que eu tinha feito a minha última formação. E tem aproximadamente um mês que eu comecei um mestrado. Olha só. Olha só. Comecei um mestrado. E eu vou dizer, não é fácil. Não é fácil. Não. Exige tempo, exige disposição, exige energia. Você mesmo, Marcelo, acabou de descrever que a vida é agitada, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, mas nós, individualmente, podemos fazer a diferença. Uhum. Então, se eu tivesse que deixar uma mensagem aqui falando da Universidade FECOFAR, acho que o que a gente pode ter de mais precioso são as farmácias, o público que vai poder aderir desse diferencial tão grande patrocinado pela FECOFAR. Agarrem com unhas e dentes essa possibilidade, esse desenvolvimento, porque a gente abre os horizontes. Tem um mês que eu comecei esse mestrado e eu já tô assim... É cansativo, mas aquilo abre tanto a mente quando a gente tá lá discutindo com os colegas, com os mestres e doutores que estão ali dando aula pra gente. Você abre os horizontes e você sai dali uma pessoa melhor, um profissional melhor, capaz de fazer ainda mais a diferença no dia a dia. Então, parabéns pela Universidade FECOFAR, parabéns pela iniciativa. Eu vejo como um diferencial. Deixo aqui esse depoimento para engajar mais o time ali das farmácias, e nós, como Axê, estamos juntos, sim, para levar esse desenvolvimento como um todo aí. E a gente vê, né, Williams, que muitas vezes o profissional ele troca de farmácia sem nem saber por quê, às vezes. Um vai até por valor menor. Então imagina eu, como dono de uma farmácia, poder levar treinamento para os meus funcionários. Isso é importantíssimo, todos estão atrás. E foi isso que a gente buscou incansavelmente. Sim. Estamos muito felizes realmente, porque é isso. Eu até ia te fazer uma pergunta, mas você acabou respondendo, né? O que você espera, né, de poder divulgar, de poder fazer com que as pessoas, né, aprendam com pés? E você falou, ela vai crescer profissionalmente, ela vai crescer pessoalmente. E ontem mesmo a gente discutiu, não é fácil treinar, porque você não pode deixar as outras coisas de fazer. Você tem que continuar fazendo o que está fazendo. Né? O mestrado, você não pode chegar lá para Axê, gente, agora eu não vou trabalhar porque eu estou fazendo mestrado. Não pode. De forma alguma. Em nenhum alguma. segmento acontece isso. Então, realmente, é um esforço nosso, só que isso ninguém tira de nós. O que eu aprendo é meu. Para onde eu vou levar comigo. Sim.
Aí eu É pra posso vida, ajudar, né? é para a vida, eu posso ajudar as pessoas, eu posso ajudar as empresas e eu vou ganhar com isso, Exatamente. né? Rapaz, é uma conversa bacana, que dó que o tempo voa. Já, quase 1 hora já, passa rápido. Super. Não, já estão brigando com a gente É, lá. né? Gabi, eu queria, assim, as tuas considerações finais, se você tem mais algo do PES para falar e do que você está achando de tudo isso que a gente está vivendo junto. Por favor. Bom, eu vou começar agradecendo de novo. Acho que é ter esse tempo aqui de qualidade com vocês, essa troca que é muito rica. A gente às vezes traz informações que agregam, mas a gente também aprende, eu também aprendo muito a partir dessa troca. E reforço só o quanto a gente vê que o PES pode fazer de diferença no ambiente da farmácia para fidelizar os clientes. Esse programa tem aproximadamente ali 3 anos que a gente começou com ele. É uma jornada, e ele só faz diferença quando vocês, varejistas, a farmácia realmente capta isso e aplica, porque a aplicação é o que vai fazer a diferença. Acima de tudo, a gente está integralmente à disposição. Vamos, acredito, ter outros momentos juntos aqui como esses, mas a equipe Axê, que o Axê também não é só a Gabriela, né? Eu tô aqui representando esses 6.500 colaboradores que a gente falou. Então, eu tenho certeza que muitos aqui que estão nos assistindo têm um representante lá, Axê, tem um vendedor, tem alguém da nossa área comercial que atende, que interage. Eles também são ali, têm todo esse conhecimento do PES para trocar com vocês. E eu continuo aqui, só me colocar mais uma vez à disposição. Que bom, pode ter certeza que nós vamos usar. Combinado. Williams, Sim. nossas últimas palavras desse nosso episódio, por Sim. favor. Bom, agradecer a todos os nossos telespectadores, ouvintes, participantes, né? Agradecer a Gabi representando o Axê, um grande parceiro, né? Uma grande indústria muito relevante. E, mais uma vez aqui, reforçar para vocês que a gente sabe da dificuldade do tempo, mas as prioridades é que vão determinar os nossos resultados, né? Então, a gente precisa qualificar o nosso time, qualificar a nossa empresa, e para isso vai passar por informação. A informação hoje, ela é fundamental para qualquer decisão. Então, o que a Fecofar faz? A Fecofar se mobiliza para desenvolver um projeto, essa é a nossa essência, coloca toda a informação necessária através de uma parceria com uma indústria tão relevante como a Axê, e cabe a você, que está aí nos assistindo, nos ouvindo, usufruir de tudo isso, né? O mais difícil, o mais complexo, o que levou muitos anos para ser construído, está sendo colocado à sua disposição. Então, usufrua, aproveite, mergulhe dentro disso, porque isso vai fazer a diferença no seu negócio, literalmente. Às vezes a gente fica brigando por conta de 1 ou 2 ou 3 percentuais ali, que é muito importante, mas às vezes uma tomada de decisão, uma capacitação do time vai mudar por completo o seu cenário, o seu negócio, porque o negócio vai mudando e a gente tem que ir mudando conforme as necessidades e a exigência dos clientes. Então, fica aqui o meu pedido para que você se engaje com isso, participe com isso, e a gente se coloca mais uma vez à disposição. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua companhia e obrigado por poder estar conosco todo esse tempo. Bom, e você que está nos acompanhando, vamos pedir, né, para que você curta, compartilhe o FecofarCast. Nós estamos no YouTube e no Spotify. Sim. Tá bom? Gabi, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse terceiro episódio, para mim, vai ficar gravado no meu coração, de verdade. Muito bacana essa conversa contigo e inspiradora, porque vem de encontro a um anseio nosso, que é poder treinar o nosso pessoal. Tá bom? Eu que agradeço. Gente, um grande abraço a vocês e até o nosso próximo episódio. Obrigado.